Olá, hoje eu quero comentar sobre uma das histórias mais legais que eu já conheci e que mais moldaram a minha adolescência. Este é o caso de Os Cavaleiros do Zodíaco. Aqui eu tô com as edições Kanzenban da editora JBC. E eu quero falar aqui só do mangá principal. Essas são as edições que eu tenho de forma física. Eu não tenho todas, até porque isso aqui é muito caro. Mas essas aqui foram as que eu consegui numa promoção. Fui garimpando assim, promoção em promoção e consegui essas até o momento. E por que essa obra do Masami Kurumada é tão importante para mim? Essa obra moldou parte do meu caráter. Eu comecei a assistir quando eu era criança, depois eu terminei de assistir quando eu era adolescente. Quando criança eu era muito novo, não conseguia acompanhar tudo. Depois, passou-se alguns anos, eu comecei a assistir na televisão mesmo. Estava reprisando num canal regional daqui do sul. Estava reprisando. E aí eu passei a acompanhar. A animação. Né? E depois eu fui pro mangá, que é ainda melhor. Os quadrinhos são ainda melhores. Eu adoro o anime. Mas os quadrinhos conseguem ser ainda melhores. Cara, isso aqui é muito bom. É uma leitura muito ágil. O anime por se tratar de anos 80, ali na metade dos anos 80, esse é um anime muito antigo. Não tem a mesma agilidade, velocidade, a mesma animação frenética de desenhos de hoje em dia. Mas esse anime, apesar de justamente por ser muito antigo, ele influenciou muita coisa. Cara, Sailor Moon é Cavaleiro do Zodíaco com garotas. Cara, o Shurato, putz, Shurato é um plágio descarado. Samurai Warriors, nossa, mesma coisa, um grupo de amigos, cada um com uma armadura. Sabe? Até animes que não tem armadura, mas você tem como protagonistas um grupo de amigos, cada um vestindo uma cor de roupa. Cara, isso, Yu Yu Hakusho é isso. E tudo veio depois, sabe? Muito influenciado por essa obra. Eu aqui só vou comentar sobre a história principal. Porque a história principal teve derivados, né? Teve o mangá The Lost Canvas, que se passa em outro universo. Teve o mangá Next Dimension, que oficialmente seria a continuação dessa história que eu vou falar aqui hoje, que é a história principal. Tem vários derivados, várias coisas. E como tudo que faz sucesso, teve as suas cópias. Ou não necessariamente cópias, mas coisas que olharam assim e pensaram, dá para trabalhar com algo parecido. Não necessariamente plágio, não. Mas algo que se baseia. Todo mundo se baseia em alguma coisa para fazer algo. Isso é normal. E esse mangá aqui, eu já li esses volumes, né? Cada volume desses eu li em uma tacada. Eu li de uma vez. Porque é muito bom.
É muito bom. E o mangá original se divide em 3 sagas. A primeira é a Saga do Santuário. Eu tenho aqui o final da Saga do Santuário em mãos. São os volumes 9 e 10 do Kanzenban, da JBC. Kanzenban é esse formato maior, grande, capa dura. Apesar dele ser grande, é bem leve. O papel que a JBC usou é bem leve, né? A lombada forma uma lombada bem legal. Que foram ao todo, nesse formato Kanzenban, foram ao todo 22 edições. Mas claro que essa não foi a primeira vez que foi publicada aqui no Brasil. É a primeira vez que é publicado nesse formato de luxo, grandão, capa dura. Mas não é a primeira vez. O formatinho pequenininho, capa cartão da Conrad já tinha vindo décadas atrás. Eu tenho o primeiro, inclusive. Que foi meu primeiro contato, que eu até já mostrei num vídeo anterior. E a primeira saga, a Saga do Santuário, os protagonistas, nós temos a origem dos protagonistas, os seus primeiros desafios, e logo no início nós já temos algumas diferenças em relação ao desenho e o mangá. O desenho talvez seja um dos primeiros desenhos a trazer aquilo que hoje já é extremamente comum, que são os fillers. O que são os fillers? Episódios extras. Episódios que não tem na obra original do mangá, do quadrinho, mas a gente coloca no desenho ou para vender bonequinho, ou porque o desenho está alcançando a história do mangá e o mangá precisa de mais tempo para ser escrito, então a gente inventa aqui alguma historinha extra aí, né, para dar tempo do cara terminar a história do mangá, né, também acontece muito. E esses fillers são histórias extras mesmo, né. Logo no começo do anime já tem alguns, né? Aquele inimigo que eles enfrentam no começo, que até virou meme porque ele foge da polícia, aquele cara filler. O que mais que é filler? A luta com o Cavaleiro de Cristal e também com o Cavaleiro de Fogo, que nem tem nomes, coitados, também são fillers. Enfim, a história no mangá, claro, vai mais direto ao ponto. Tem menos inimigos, mas nem por isso, nem por isso decepciona. Não, os inimigos que tem aqui são ótimos, são muito bons e a maioria é muito bem trabalhada. Eu gosto dessas edições também. Essas edições da JBC, elas vêm com um pôster, um mini pôster aqui, ó. Você pode tirar. Eu não tiro, não quero tirar. Eu não tô afim. Mas quem quiser, tira, cola na porta do armário, qualquer lugar. Eu tenho uma coleção de pôsteres, inclusive. Mas esses aqui eu não quero tirar, não. Eu quero deixar na edição bonitinho esses. A arte desse mangá me lembra um pouco os quadrinhos do Tezuka. O traço dos personagens me lembra um pouco. Eu gosto. Eu aprendi a gostar. No começo eu achava meio estranho, sabe? No começo eu achava estranho. Mas aí eu fui lendo e eu fui gostando e fui me acostumando, sabe? Ok, sabe? Eu gosto do visual das armaduras, cara. Nossa. Como a grande maioria dos mangás, esse aqui é preto e branco, claro. Eu gosto do visual das armaduras. Olha esse desenho da armadura de aquário. Olha isso aqui. O desenho da armadura de aquário. É muito bonito. Eu adoro o visual dessas armaduras. E ela nos cavaleiros também, mesma coisa. Aqui, ó. Aqui o cavaleiro de peixes. Eu gosto desse visual das armaduras e dos cavaleiros trajando as armaduras.
E algumas armaduras, elas seguem uma linha que... a linha de armaduras que antigos guerreiros usavam. Você tinha os guerreiros mais baixos, usavam uma armadura mais simples. E você tinha os guerreiros de alto escalão usando uma armadura mais completa, mais complexa, como é o caso, por exemplo, dos Cavaleiros de Ouro. Ó, tem uma armadura brilhante, bonitona, completa. Olha a coisa maravilhosa, né? Já os protagonistas são Cavaleiros de Bronze, então as armaduras deles são assim, ó, mais furrequinha, sabe? Não, né, não tem aquela coisa assim, nossa, uau. Mas ainda assim não são ruins, não. O final de cada... Por falar em armaduras, o final de cada edição traz a montagem. Traz aqui, ó, uma montagem de algumas das armaduras. Aqui nós temos a armadura do protagonista, o Pegasus, né, o seio de Pégaso. Pode ver, a armadura dele é assim, porque ele é o cavaleiro de bronze, é o cavaleiro mais... Na teoria, ele seria um cavaleiro mais ralé. E aqui nós temos a armadura do cavaleiro de ouro, que aí é o nível mais alto, assim, tipo... É um negócio de status mesmo, não é mesmo? Então, é isso. Essa é a diferença. Os cinco protagonistas são cavaleiros de bronze. Seiya de Pégaso, Shiryu de Dragão, Ikki de Fênix, Shun de Andrômeda e Yoga de Cisne. Esses são os 5 protagonistas. E cada um tem uma personalidade muito distinta. Essa personalidade pode... no anime, ela muda um pouco, mas é uma coisa mais sutil. A pessoa que vai olhar pela primeira vez, talvez não perceba. A primeira vez que você olhar o anime, a primeira vez que você lê o mangá, talvez você não perceba muita diferença, mas depois que você vai prestando atenção em algumas atitudes, algumas falas, você vai começar a perceber que a personalidade deles muda um pouquinho. O Shun do mangá, por exemplo, o Shun de Andrômeda, ele é muito mais agressivo no mangá. Ele é pacífico, mas em vários momentos ele é muito mais agressivo do que no anime. A paciência dele vai até certo ponto. Isso para citar um exemplo, né? Então, voltando a falar do enredo. Primeira saga, Saga do Santuário. São 10 volumes do mangá. Eu só tô aqui com o 9 e o 10, né, que eu trouxe para mostrar de exemplo, mas são os 10 primeiros volumes desse Kanzenban aqui do mangá. Essa é a Saga do Santuário, que é os 5 protagonistas enfrentando um falso profeta, aquele falso profeta que eu cito no meu vídeo de falsos profetas, o mestre do santuário falso, né, que assassinou o mestre do santuário de Atena verdadeiro. O mestre do santuário de Atena é como se fosse o Papa de Atena, né? O cara que vem abaixo da deusa, né? Cada cavaleiro possui uma armadura e usa essa armadura para proteger a deusa a quem eles obedecem. E cada armadura representa uma constelação. Essas constelações, inclusive, existem. Sim. Constelação de Andrômeda, de Fênix, constelação de Pégaso, constelação de Dragão, de Cisne, constelação de Escorpião, de Perseu, de Leão e várias outras. São 88? Acho que é 88. E as constelações dos Cavaleiros de Ouro, que são a alta patente, representam os 12 signos do Zodíaco. Os 12 signos do nosso Zodíaco, sabe o Zodíaco? Aquele negócio que você abre no jornal e tá lá e não serve pra nada? É isso. Só serve pra uma coisa, pra você saber qual armadura de ouro você usaria. Pra isso serve. Mas
Fora isso, não serve pra mais nada. Enfim. A luta final dessa saga do Santuário é diferente do desenho animado. No desenho animado, eles dão uma enroladinha. Eles... Dava pra diminuir a luta final, sei lá, tem 3 episódios do desenho. Dava pra resumir em 2. Dava pra resumir pra 2. Como eu falei, o mangá ele é muito mais direto ao ponto, né? Dava pra resumir em 2. E no desenho animado, até porque, pensa bem, olha a época em que você... do desenho, né? É metade dos anos 80, sabe? É a mesma coisa que você pegar um quadrinho dos anos 80 e, sei lá, com um monte de texto e comparar com um quadrinho de hoje, que quase não tem texto nenhum, né? O desenho animado é a mesma coisa. O desenho, o final, todos os protagonistas e aqueles que sobreviveram, né, às batalhas, eles se reúnem, todo mundo se reúne no Templo de Atena, todo mundo feliz, bonito. No mangá não é bem assim. No mangá, tá todo mundo quebrado por causa das batalhas. Tá todo mundo ferrado. Tá todo mundo ferrado. Ninguém nem levanta direito, sabe? No mangá tá todo mundo quebrado. Só a própria Atena, né, que consegue subir até o topo do templo, e lá ela encontra o vilão que acaba se matando por causa daquilo que ele fez, né? E outra coisa, o desenho não mostra o mestre do santuário verdadeiro sendo assassinado. O mangá mostra, ó. O mangá mostra. Coisa que o desenho não mostra. Não sei porquê, não mostrou. E é uma cena bem triste, assim, a morte do vilão aqui nesse mangá. É uma coisa bem... É bem triste, assim, dá pena, porque a gente descobre que o vilão, né, ele possui... O vilão a gente descobre que é o Cavaleiro de Gêmeos e que ele nasceu com uma maldição que, de um lado, ele possui a extrema bondade e do outro lado ele possui a extrema maldade. Quando ele é derrotado, a extrema maldade é derrotada, e aí ele se mata por envergonha por tudo aquilo que ele fez, né? É uma saga sensacional. Nossa, é muito bom isso aqui. A Batalha das 12 Casas é incrível. Das 12 Casas porque cada casa pertencente a um signo do zodíaco, por isso 12 casas, né? Isso aqui é muito bom. É muito bom. Muito bom. Mais um mini... Isso aqui é uma capa, né? Um mini pôster, né? Uma capa colorida, da edição japonesa. Vem também. E o mangá, esse volume 10 do mangá, tem uma historinha extra, no final dele, tem uma historinha... Olha que armadura de virgem, que bonitona. Olha só, isso é muito bonito isso. Esse volume 10 do mangá tem uma historinha extra. Olha só, tem uma historinha extra, que é uma historinha... não é nada obrigatório, assim, é uma história extra. É como se fosse um filler, só que do mangá, né? Que é a história Natácia do País do Gelo, protagonizando o Cavaleiro Yoga de Cisne. E é uma historinha bem legal. Nitidamente, essa historinha foi o que inspirou a saga filler do desenho, que é a saga de Asgard, que é uma saga filler que só existe no desenho. E, na minha opinião, é o melhor filler já feito no desenho, porque é muito boa e não tem lá muita concorrência também, né? Mas voltando para a obra original. Então, primeira saga, Saga do Santuário. Saga número 2.
Saga número 2. No desenho animado seria a saga de Asgard. Só que ela só existe no desenho animado. Só existe no universo daquele desenho. Na obra original, a saga número 2 é a saga de Poseidon. Que aqui no Kanzenbans vai do volume 11 ao volume 14. E aqui na saga de Poseidon, é aí vem a maior diferença em relação ao desenho. No mangá, na obra original do autor, a saga de Poseidon é para ser o meio da história. É para ser o desafio que vai provar que os protagonistas estão prontos para a grande guerra que virá depois, que é a saga de Hades. No anime original dos anos 80, eles não adaptaram a saga de Hades. E aí deixaram Poseidon pro fim e meteram a saga de Asgard no meio. Por isso a saga de Asgard só existe no desenho dos anos 80. Aí, quase 20 anos depois, eles decidem adaptar a saga de Hades. Só que como continuação do desenho original, mas o desenho original não queria adaptar a saga do Hades. Mas enfim, vai ver, precisavam de dinheiro, adapta esse negócio para os anos 2000. Mesmo que não estivesse nos planos originais lá dos anos 80, adapta aí para os anos 2000. E a animação da Toei no começo dos anos 2000 tava bem meia boca. Tanto que o final da saga do Hades nem parece ser animado, parece uns PowerPoint, assim, umas fotografias, sabe? É bem porca a animação ali da saga do Hades nos anos 2000, né? Já a adaptação da saga do Poseidon nos anos 80 é bem fiel ao que é o mangá, né? Só que aqui no mangá a saga de Poseidon é um meio, é um interlúdio para a verdadeira guerra que virá ainda. Tanto que é a saga mais curta, mas nem por isso é ruim. E como o próprio nome diz, Poseidon, o senhor dos mares, da mitologia grega, ele quer dominar o planeta inteiro, e não só os mares. Para isso ele vai inundar o planeta de água. Vai virar tudo água, que nem aquele filme ruim lá, o Waterworld, um troço assim. Vai virar tudo água, é isso que ele quer. Obviamente, ele é o senhor dos mares, né? Duh. E essa saga gera umas cenas muito legais, como por exemplo a cena em que eles chegam ao palácio de Poseidon. Então, essa cena é muito da hora, é muito legal. Todo mundo ali, todo mundo quebrado, ferrado, porque já lutaram contra os generais de Poseidon, né? Tá todo mundo ferrado, tudo estilhaçado, suado, ferido, quase cego. Mas eles vão lá e eles conseguem acertar um golpe no Deus dos Mares. É óbvio que eles não matam, mas eles conseguem acertar uma flecha. E essa cena é sensacional. Toda a tensão, a construção dela. Na animação também ficou legal. Também gostei da animação dos anos 80 que adaptou. Também gostei. E Poseidon possui 7 generais marinas e são os 7 desafios que os protagonistas têm que enfrentar. Só que os protagonistas já estão bem mais fortes do que eles eram no começo. E aí por isso o mangá deixa claro que é por isso que eles vencem com uma certa facilidade os 7 generais marinas, com muito mais facilidade do que os embates que eles tiveram na primeira fase do mangá. E o final de Poseidon é bonito, é dramático. Aqui nós vemos o protagonista vestindo a armadura de ouro de Sagitário, uma cena épica. Sério, como eu gosto de histórias de fantasia, acho muito incríveis. O final do personagem que... O final
do personagem Poseidon, não do espírito de Poseidon, mas do humano que serviu de receptáculo. É um pouquinho diferente do desenho, mas não muito. Olha que armadura de Poseidon. Que armadura legal. Nossa, que armadura da hora. Que armadura de dragão marinho. O dragão marinho que é quem liberta Poseidon, né, do seu sono. Liberta o espírito do deus dos mares. E a maneira como que Atena aprisionando o deus dos mares de novo. Essa cena poderosa. E fica também claro aqui no mangá que os Cavaleiros de Ouro que sobreviveram não participam dessa batalha justamente porque eles precisam ser poupados para a guerra que virá a seguir, a Saga de Hades. No anime isso não fica muito claro, aqui fica óbvio. Então vamos a ela, a batalha final do mangá, a Saga de Hades. Hades, Senhor dos Mortos, não confundir com Ares, deus da guerra. Hades é o deus dos mortos. Hades é para onde os mortos vão. Em Os Cavaleiros do Zodíaco, nós temos a divisão do mundo dos mortos. Uma divisão entre, né, entre o inferno e o paraíso, que também aparece no jogo God of War. Né, o Kratos tem uma hora que ele vai parar no paraíso, ele vê o espírito da filha dele lá, que é um espírito de uma criança inocente, vai para o paraíso. Aí ele encontra a criança, que legal, né? Tá. Aqui tem essa mesma divisão que God of War usou. Lembrando que isso aqui é um mangá dos anos 80. Só que essa divisão não é grega. Essa divisão do Hades entre inferno e paraíso não é grega. É medieval. O Hades era para onde todos os mortos da mitologia grega iam parar. Essa divisão entre inferno e paraíso veio na Idade Média. Você pega muito baseado nos livros da Divina Comédia. Né? A Divina Comédia de Dante Alighieri foi escrito na Idade Média e que você tenha de lá a divisão certinha, que até se usa muito hoje, né? Que é inferno, purgatório, paraíso. A Divina Comédia é dividida nesses 3 livros. E isso aqui usa isso. Né? Eu acho que não tem purgatório. Acho que é só inferno e paraíso. Acho que purgatório não tem. Não. Enfim. Saga de Hades vai do volume 15 até o volume 22 do Kanzenban. Desses Kanzenban aqui. O anime dos anos 2000 adaptou a saga do Hades, dividiu ela em 3 partes, né? Saga do Hades, Santuário, Saga de Hades, Inferno, Saga de Hades, Elísios. Dividiu nessas 3 partes, né? O desenho dos anos 2000. Como eu falei, o desenho dos anos 2000 ele se baseia no mangá, nessa saga aqui, que nos anos 80 ainda não estava pronta e não foi adaptada para o desenho dos anos 80. Então eles fizeram nos anos 2000, mas a animação da Toei peca muito, muito. Tem algumas passagens ali que demora para acontecer, tem falas repetidas. Eu prefiro assistir no áudio original. Eu acho que o áudio original envelheceu melhor do que os dubladores. Eu acho que a voz dos dubladores já não envelheceu tão bem. Até porque eles pegaram os mesmos dubladores lá do desenho dos anos 80 e colocaram no desenho dos anos 2000, achando que ninguém ia notar a diferença, sabe? Eu ainda prefiro no original. Não que os dubladores sejam ruins, não são.
Tem gente muito talentosa ali. Mas eu ainda prefiro o áudio japonês. Não que isso salve a animação da Toei. A animação da Toei, principalmente no final da saga, é bem ruim. Bem ruim. Mas se você for ler o mangá, você vai ver que a história é basicamente a mesma, só que sem a animação ruim da Toei. Na saga de Hades, como o próprio nome diz, os protagonistas precisam se unir para vencer o Senhor dos Mortos, que tem o mesmo objetivo de Poseidon, só que ao invés de inundar a terra com água, é inundar a terra com trevas, com escuridão, com noite. E com gente morta. Claro. Você pode notar que a última edição, ela é dourada. Eu adorei esse acabamento da JBC. Adorei. Tá, custa uma fortuna? Custa uma fortuna. Mas, cara, não tem como dizer que não é bonito, sabe? Não dá pra dizer que não é bonito, sabe? E vem bastante páginas em cada volume. Isso é bom. Pelo menos isso. Aqui a armadura de Hades, né? O principal vilão de toda da história do mangá. E é auxiliado pelos deuses gêmeos Hypnos e Thanatos. Hypnos é o sono, Thanatos é a morte. E sim, esses dois têm na mitologia grega. Sim, exatamente isso. E essa saga é muito épica. É muito épica. Começa com os Cavaleiros de Ouro que haviam sido mortos lá no início do mangá, lá na primeira saga do mangá. Eles retornam como espectros de Hades. Então você tem os protagonistas tendo que enfrentar os Cavaleiros de Ouro que sobreviveram, enfrentando os Cavaleiros de Ouro antigos que foram derrotados e foram ressuscitados como espectros. Mas será que esses cavaleiros em forma de espectros vão realmente trair a deusa Atena? É aí que fica a questão, e o embate final é sensacional. O antigo mestre do santuário que foi assassinado lá no começo do mangá retorna com a sua antiga armadura em forma de espectro. Cara, que duelos temos aqui. Cavaleiro de Libra contra Ares. Virgem contra Gêmeos, Capricórnio e Aquário, os três juntos para tentar dar conta do Virgem. Cara, é um troço. É foda demais. É muito épico. Depois, na metade da saga, eles vão vão até o inferno, atrás do Imperador, de Hades, né? E depois eles vão para os Elísios, onde eles têm a batalha final. Elísios, o paraíso, né? Onde se passa a batalha final. Que é foda. E que a animação da Toei estragou por completo. A animação da Toei, sério, é muito ruim nessa parte. É muito ruim. Mas se você for ler, você vai ver que a história é muito a mesma. Só que no mangá, ela é bem contada. É muito bem narrada, é empolgante, é ágil. Eu li cada volume desses, cada encadernado desses, eu li na tacada só, sabe? Porque é muito bem contado, é bem feito, é épico, é bonito. Os protagonistas despertam o seu poder máximo e eles recebem
as armaduras divinas, as Kamuis, que é uma mais legal do que a outra. No mangá são todas douradas, no anime fizeram cada uma de uma cor, né? Eu sinceramente não me importei, achei o visual tão bonito quanto. Tem gente que ainda prefere a versão do mangá. Cara, dourada ou colorida, cara, eu achei que ficou bonito. Eu achei que ficou bonito. Lembrando também que o traço do mangá é um... O traço, o desenho do anime é outro. O traço do autor, do Kurumada, é um traço que às vezes parece mega complexo, principalmente quando tem as armaduras envolvidas, né? Quando ele mostra os detalhes da armadura, aí é muito bonito. Mas tem vezes que parece mega simples, sabe? Quando é só a cara ou o corpo do personagem, às vezes parece uma coisa super simples assim, tipo como o Osamu Tezuka fazia, né? Que eu mencionei no começo do vídeo. Eu aprendi a gostar desse traço. Eu ainda gosto mais do desenhista do desenho dos anos 80. Mas eu gostei, mas eu aprendi a gostar desse traço aqui. Não me incomoda nem um pouco. E o final é um tanto surpreendente. É uma coisa assim que... assim... é um final bonito, mas acontece uma coisa assim que... Uou, caraca. Pô, essa eu não esperava. Aqui, ó. Né? E esse é o final do mangá original. Hoje em dia, como eu falei no começo do vídeo, temos muitos derivados, muitos mangás que se derivaram, né? Sagas extras, e até uma continuação oficial chamada Next Dimension. Uma tradução livre seria a próxima dimensão, em que ficou uma pendência aqui no final do mangá, e nesse Next Dimension, essa pendência vai tentar ser resolvida com a boa e velha viagem no tempo. Claro, né? Que a gente já viu muito por aí, né? Pois é. Bom, esse vídeo já tá enorme e eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado a todos que viram até aqui. Se puder curtir, compartilhar. Ah, não se preocupem, tá? O mangá atual do Next Dimension que agora tá numa pausa. Não se preocupa, tá? Ele não tá anulando o que já aconteceu, tá? Calma. Fiquem frios. O mangá original ainda tá valendo, até porque no Japão o que ainda mais vende de Cavaleiros do Zodíaco é o mangá original. É o que ainda é mais lembrado. Enfim, muito obrigado a todos que assistiram. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!